Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito importante da colorimetria, que é o assunto fundo de clareamento. Bom, o fundo de clareamento muitas vezes não é abordado com tanta precisão na maioria dos cursos que nós participamos, nós profissionais da área da beleza. Então por isso eu quero dar uma dica para vocês e falar desse assunto já nessa videoaula de colorimetria, ok? Sobre esse assunto que é um assunto de total importância e por mim, sinceramente, que sou colorista, eu considero realmente um dos assuntos mais importantes dentro da colorimetria. Por que eu considero um dos assuntos mais importantes dentro da colorimetria? O fundo de clareamento é algo que não é visível. Ele simplesmente está presente ali no cabelo. É claro, nós temos o conhecimento da existência dele. Mas quando nós visualizamos um cabelo, por exemplo, numa altura de 5, um cabelo castanho claro, eu sei que naquele cabelo ali, o fundo de clareamento, ou seja, a cor presente ali embaixo, é um tom vermelho, um vermelho claro, ok? Mas eu não consigo visualizar esse vermelho. Para eu visualizar esse vermelho claro, eu preciso fazer o quê? Retirar os pigmentos. E aí sim eu vou alcançar ali o fundo de clareamento vermelho claro. Ok? Bom, isso serve, essa base de estudo serve para tudo que nós vamos fazer em termos de coloração. E aí eu quero dar essa dica para vocês que vocês possam realmente aprofundar um pouquinho mais nesse estudo, que é o estudo de fundo de clareamento. Bom, sempre que nós fazemos a escolha de uma cor, eu vou falar apenas sobre um assunto no dia de hoje, que nós temos que dar muita continuidade, porque é um assunto muito vasto. Vamos pensar assim, vou dar um exemplo. Suponhamos que eu vou fazer a escolha de uma coloração, tá? Eu preciso, o primeiro ponto é aprender qual é essa tabela de fundo de clareamento. Assim como nós temos a tabela de altura de tom, essa tabela de fundo de clareamento deve sim ser do seu conhecimento como profissional, como colorista, e você deve realmente avaliar e levar em conta a presença desse fundo de clareamento no cabelo. Então, o primeiro passo hoje é justamente a gente conhecer qual é realmente assim a cor do fundo de clareamento de cada altura de tom. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha que ela traz justamente, né, esse resultado. Nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, essa tabelinha, altura de 5. Eu tenho aqui, ó, um vermelho mais claro, a presença ainda no pigmento claro. Essa aqui, ó, é a altura de 6. A altura de 6 é um pigmento laranja escuro. Quando eu chego na altura de 7, eu já tenho aqui um fundo laranja, 100% laranja, totalmente laranja. Quando eu alcanço a altura de 8, nessa altura de 8, eu já tenho aqui, ó, um amarelo alaranjado. Vocês notam que ainda tem, ó, bastante presença do laranja aqui, ok? Quando eu passo para uma altura de 9, eu tenho aqui, ó, um amarelo claro. Eu ainda tenho a presença de um amarelo bem forte, se vocês observarem, tá vendo? Quando eu chego na altura de 10, aí sim eu tenho a presença de um amarelo mais clarinho. Então essa é uma tabela que foi elaborada por mim aqui, né? E que realmente traz uma referência muito bacana para o que a gente precisa saber. O que eu tenho que entender em relação a essa tabela? Primeira coisa é memorizar. Memorizar as alturas de tom e cada cor respectivamente, né, de acordo com a altura de tom. Então eu tenho que memorizar que na altura de 5 o fundo é vermelho claro, que na altura de 6 é um fundo laranja escuro, como mostra esse aqui, que na altura de 7 o fundo é laranja, totalmente laranja. Na altura de 8 o fundo é amarelo alaranjado, sempre amarelo alaranjado. Na altura de 9 eu ainda tenho um amarelo, que é um amarelo mais claro, mas ainda é bem amarelo, e na altura de 10 um amarelo claríssimo. Ok? Então, essa altura de tom, essa tabela de altura de tom equivalente com a tabela de fundo de clareamento deve sim ser memorizada por você, profissional, para que você possa realmente entender, interpretar e fazer as melhores escolhas na hora de realmente fazer a escolha da cor, fazer um diagnóstico perfeito para sua cliente, para alcançar a cor desejada por ela. Então, o primeiro ponto é realmente a gente memorizar essa tabela. Por quê? Isso é fato. Isso está presente ali no cabelo da nossa cliente. Então nós temos que entender que quando nós aplicamos uma coloração, eu vou dar apenas esse exemplo hoje, que é o exemplo de um cabelo natural, ok? Suponhamos que eu tenho um cabelo natural à altura de 5, ok? E essa cliente tem o desejo ali de chegar na altura de 7.
7 é a altura o quê? 7, louro médio, ok? O cabelo dela é 5, castanho claro. São 2 tons que nós temos que subir, que nós temos que clarear. Então, de 5 para 7 são 2 tons, e com isso eu tenho que fazer também a escolha do oxidante ideal. Nesse caso, o oxidante ideal seria o oxidante de 30 volumes, para a gente conseguir alcançar a abertura de 2 tons. Só que o que eu preciso avaliar é o seguinte: qual é a cor da altura de 7 que a minha cliente quer? Suponhamos que ela quer um marrom que é muito utilizado. Vou citar essa cor porque é uma cor neutra e é uma cor que realmente é muito pedida no salão, que é justamente o 7.7, que é um marrom. Vamos pensar assim, ela deseja um 7.7, um marrom mais neutro. E ela tem um cabelo 5 natural, 5 natural. Porém, o que eu tenho que pensar? A cor do fundo de clareamento, que nós acabamos de mostrar aqui, ela está no cabelo. Ela está presente ali, não tem como fugir dela. Então, o que vai acontecer? Quando eu aplicar a coloração em cima desse cabelo, que é 5, juntamente com a oxidante de 30 volumes, eu vou pegar lá o 7.7 e vou misturar com o X de 30 volumes. E aplicar em cima desse cabelo, que é 5, sabe o que vai acontecer? A cor que eu estou aplicando vai se misturar com o fundo de clareamento. Será que já dá pra gente entender qual a cor que vai ficar esse cabelo? Por quê? Eu não posso achar que esse fundo de clareamento ele é irrelevante. Não, ele não é. Então o que vai acontecer é justamente isso. O OX vai me auxiliar para que eu consiga clarear os 2 tons necessários. E neste caso, na hora da aplicação da coloração, se eu aplicar o 7.7 em cima desse cabelo que é 5, ao chegar na altura de 7, ele vai se deparar com o fundo de clareamento laranja. Como eu disse, altura de 7, 100% laranja. E o que vai acontecer é que essa cor do fundo de clareamento vai se misturar com a cor aplicada. Automaticamente, vamos pensar comigo, se eu apliquei o 7.7, misturando-se com o fundo alaranjado, eu vou ter um 7.7 alaranjado, como se fosse um 7.7.4, um 7 acobreado. Então, isso não é o que a nossa cliente deseja. Então, para que nós consigamos realmente alcançar a cor desejada por ela, eu tenho sempre que saber qual é o fundo de clareamento que vai ser revelado ali no momento do clareamento desse cabelo, seja por coloração mesmo, ok? E aí, com isso, eu pensar se eu quero ou não neutralizar. Se eu quero neutralizar esse laranja, vamos solucionar esse caso, esse problema. Se eu quero neutralizar esse tom de laranja, nós sabemos que quem neutraliza o laranja é o azul. Então eu vou optar por uma coloração que tenha sim pigmento azul. E aí eu tenho 2 opções que eu vou passar para vocês. Eu posso utilizar nesse cabelo, no qual o cliente quer um tom de marrom mais neutro, eu posso utilizar o 7.71, que é um marrom acinzentado, que é um marrom mais frio, ou posso ainda fazer a mistura do 7.7 com 7.1 em partes iguais e com isso conseguir o efeito de neutralização necessária para eliminar o tão temido laranja. Ok? Então fica essa dica para vocês. Vamos estudar a tabela de fundo de clareamento, memorizar, né, a equivalência que nós temos aqui entre a altura de tom e a cor, que é o fundo de clareamento, para então fazer as melhores escolhas para as nossas clientes, ok? Esse, como eu disse, é um assunto muito bacana que deve ser estudado com mais profundidade, então eu estarei aí postando mais vídeos, muitos outros, com vários outros exemplos, né, das escolhas que podem ser feitas baseando-se pelo fundo de clareamento existente ali no cabelo da nossa cliente, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar e também de se inscrever no meu canal, ok? Um grande abraço a todos vocês!